primeiro conteúdo que a gente viu foi sobre a formação do sistema solar, onde a gente falou um pouco sobre a formação das estrelas, o seu ciclo de vida, a formação de planetas, até chegar propriamente dito na formação do planeta Terra. A particularidade da formação do planeta Terra levou com que o nosso planeta tivesse uma estrutura interna bastante peculiar, que é formada por uma crosta, que é uma camada bastante fina e sólida, por um manto, que é uma camada de densidade intermediária e capaz de um certo nível de movimento, e o núcleo, que é formado por aquele material mais denso, que ainda no período inicial de formação do nosso planeta acabou migrando para o centro da Terra. O núcleo, por sua vez, acaba sendo dividido em duas partes. A primeira é o chamado núcleo externo, que concentra todo o material que ainda está em estado de fusão e que, portanto, acaba se movimentando, até pela inércia do nosso planeta, em volta do núcleo interno, e o próprio núcleo interno, que corresponde àquele material mais denso que permanece no estado sólido. O fato desse material permanecer no estado sólido se deve justamente à enorme pressão que a gente tem nessa parte interna do planeta Terra. Então, mesmo com a temperatura sendo extremamente elevada, a pressão garante que esse material não acabe se fundindo. Essa classificação, no entanto, provavelmente não é novidade para a maioria de vocês. Já no ensino fundamental, vocês tiveram algum contato com essa classificação da estrutura interna da Terra, que leva em conta aí critérios químicos de acordo com a composição de cada elemento. O que talvez seja um pouco mais novo, que é o que a gente trabalha mais agora no ensino médio, é a classificação interna segundo critérios mecânicos, aonde a gente vai identificar também uma camada sólida e fina denominada litosfera, uma camada relativamente pequena denominada astenosfera, a mesosfera, que numa analogia à classificação química corresponderia ao manto, e a endosfera, que corresponderia aí à porção do núcleo. Para nós, o que vai ser importante nesse momento são essas duas camadas, a litosfera e a astenosfera. A litosfera, que corresponde mais ou menos à porção da crosta, é constituída aí por grandes placas denominadas de placas tectônicas. E essas placas, como a gente bem sabe, são capazes de desempenhar um certo nível de movimento. Esse movimento acontece, em grande parte, em função de toda a dinâmica que a gente tem aqui na astenosfera. A astenosfera, ao se mover, acaba funcionando como uma espécie de esteira que move as placas tectônicas que compõem a litosfera acima dela. Esse processo de movimento é fundamental, então, para que a gente entenda o que é o tectonismo. Nesse vídeo, a gente consegue compreender um pouco como funciona a dinâmica da astenosfera. Aqui a gente consegue ver bem que existe uma parte do material que acaba ascendendo, ou seja, subindo da parte mais baixa da astenosfera para a parte mais superficial. E isso acontece em função da diferença da temperatura que a gente tem nessa camada. Como o material que está na parte mais funda da astenosfera possui uma temperatura mais elevada, ele acaba ficando menos denso e, consequentemente, subindo. Ao subir, esse material acaba resfriando, e ao resfriar, se torna mais denso. Ao se tornar mais denso, esse material acaba fazendo um movimento contrário, ou seja, ele acaba descendo pela astenosfera. Isso cria para a gente um ciclo que a gente vai denominar de ciclo convectivo. E é justamente esse ciclo de movimentos que acaba movimentando, por sua vez, as placas tectônicas que estão acima dessa camada. Aqui nesse vídeo a gente consegue ter um pouco da ideia de como esse movimento acontece e a gente também consegue ver um pouco das interações entre as placas. Vejam que nesse momento do vídeo, por exemplo, ele está mostrando a separação entre duas placas tectônicas, num processo que a gente chama de divergência, enquanto nesse segundo momento ele está mostrando o processo contrário, duas placas tectônicas se chocando. Essas duas interações entre placas, elas são importantíssimas para a gente entender um pouco da dinâmica externa do nosso planeta. Como a superfície se comporta, como a litosfera se forma, já que são nos pontos de divergência, ou seja, de separação de placas, que uma nova
placa litosférica é formada, uma nova crosta é formada, como a gente pode ver nessa imagem. Enquanto numa zona de convergência acontece o processo contrário. A subducção faz com que parte da placa mergulhe em direção à astenosfera, o que inicia o seu processo de destruição, ou melhor dizendo, o seu processo de reciclagem. Reciclagem porque o material que compõe essa litosfera vai se aquecer e vai voltar a fazer parte da astenosfera, até que em algum momento, daqui milhões ou até mesmo bilhões de anos, ele seja expelido novamente pelas zonas de divergência, como novamente a imagem está mostrando. Esse fenômeno, portanto, de movimentação das placas tectônicas pode ser chamado de tectonismo. Além disso, o tectonismo ele compreende a interação que existe entre as diferentes placas. Assim como a gente viu no vídeo, essa interação ela pode se dar de duas formas. Ela pode ser considerada uma interação divergente, onde duas placas estão se separando a partir de um ponto específico, o ponto de divergência. Essa interação pode ser convergente, onde duas placas se movimentam na mesma direção e, portanto, se chocam. Ou ainda um terceiro tipo, que a gente vai chamar de transformante, onde duas placas se movimentam paralelamente, sem necessariamente se chocar ou se afastar uma em relação à outra. Vale lembrar ainda que a interação do tipo convergente compreende, na verdade, três tipos de interação diferentes, porque tudo depende do tipo de placa que está envolvida nessa interação. Como nós temos dois tipos de placas diferentes, as placas continentais e as placas oceânicas, existem três tipos de interação possíveis para um movimento do tipo convergente. A interação entre uma placa oceânica e outra placa oceânica, a interação entre uma placa oceânica e uma placa continental e a interação entre duas placas continentais. No caso do primeiro exemplo, da interação entre uma placa oceânica e outra placa oceânica, o que vai ocorrer é o processo chamado de subducção. Como ficou claro ali no vídeo, a subducção faz com que uma placa mergulhe em direção à astenosfera, onde ela inevitavelmente vai acabar sendo reciclada, ou seja, o material sólido vai entrar em um estado de fusão e vai voltar a fazer parte ali do material constituinte da astenosfera. Além disso, como a subducção produz magma, esse magma vai acabar sendo expelido na superfície litosférica, formando, nesse caso aqui, arcos de ilha vulcânicas, que são feições características desse tipo de interação. Na interação entre uma placa oceânica e uma placa continental, como existe uma placa oceânica envolvida, nós também teremos o processo de subducção e, consequentemente, a formação de vulcões. A diferença é que, como agora existe também uma placa continental envolvida no processo, a placa continental vai sofrer um extenso processo de dobras. Toda vez que uma placa continental é submetida ao estresse, a uma força convergente, invariavelmente essa placa acaba dobrando. Esse conjunto de dobras somadas formam o que a gente chama de dobramentos modernos. Um exemplo de dobramento moderno seria a Cordilheira dos Andes, que a gente tem aqui na América do Sul, que é formada exatamente num processo similar a esse descrito aqui na imagem, onde nós temos uma placa oceânica, que é a placa de Nazca, em contato convergente com a placa sul-americana, o que acaba formando a elevação da cordilheira. Esse processo de formação de dobras que faz elevar na litosfera uma vasta cadeia de montanhas pode ser chamado de orogênese. Veja que no caso da Cordilheira dos Andes é comum o aparecimento de vulcões ao longo da cadeia, justamente por causa do processo de subducção que acontece em volta. Existe ainda um terceiro tipo de interação, que envolve duas placas continentais. Nesse caso, ambas as placas são muito leves para sofrer o processo de subducção. Por outro lado, o processo de dobramento das placas será extremamente intenso, causando cadeias de montanhas muito vastas e com uma amplitude muito grande. Um exemplo de cadeia de montanha formada por esse tipo de interação é a cadeia de montanhas do Himalaia,
onde a gente tem um dos maiores picos do planeta Terra, que é o pico do Monte Everest. Nessa imagem, a gente consegue revisar tudo que a gente acabou de rever nesses minutos iniciais. Vejam que a zona central ela corresponde a uma área de divergência, já que cada porção da placa se move para um lado diferente. Ao longo desse limite divergente, forma-se um tipo de feição que é chamada de dorsal meso-oceânica, que marca justamente o limite entre uma placa e outra e a área de formação de uma nova litosfera, de uma nova placa oceânica. Percebam que, à medida que uma nova placa vai se formando, em outro ponto da mesma placa, nós temos a interação inversa. Se aqui a placa está se separando em relação à placa da esquerda, nesse ponto aqui ela está se chocando em relação à placa da direita. Logo, se nesse ponto temos um limite divergente, aqui encontramos um limite convergente. Nesse caso, a interação se dá entre uma placa oceânica e uma placa continental. Nesse tipo de interação, temos então a subducção, com a formação de vulcões, e por se tratar de uma área continental, também com a formação das áreas de dobramento, os chamados dobramentos modernos ou então cadeia de montanha. Lembrando que esse processo acontece em função do movimento vertical chamado de orogênese. Notem também que existe um outro ponto de divergência nessa porção direita da imagem. Só que nesse caso, a divergência ainda está num estágio, né, muito inicial de formação. A gente ainda não tem a abertura de uma área oceânica, como seria o caso de uma feição mais evoluída, como essa que a gente tem aqui no centro da imagem. O que podemos esperar é que, se essa área se manter tectonicamente ativa, no futuro ela terá um tipo de feição muito parecida com a que a gente tem aqui no centro dessa imagem. Nesse outro ponto, mais à esquerda, a gente consegue ver também outra interação convergente. Veja que a mesma placa oceânica que está se separando, ou seja, que está sofrendo divergência nesse ponto, aqui está sofrendo um processo de convergência, ou seja, ela está se chocando com outra placa. No entanto, nesse caso específico, a placa que faz o choque com a primeira também é uma placa oceânica. Então, o tipo de feição formada é diferente do que a gente tinha aqui no nosso primeiro exemplo. Aqui, por serem duas placas oceânicas, o tipo de característica formada é a de arcos de ilha vulcânicas, próprias das interações convergentes entre placas oceânicas. Vale lembrar também que sempre que placas oceânicas estão envolvidas no processo de convergência, nós temos a formação das chamadas fossas submarinas, como é possível ver aqui nessas duas imagens. Por fim, temos aqui um exemplo de limite transformante que se dá próximo à área da dorsal. Muitas vezes, os limites transformantes estão associados a outro tipo de interação de placa, sobretudo em áreas de divergência. Trata-se, na verdade, de um modelo teórico que a gente utiliza para facilitar o ensino da tectônica de placas, mas que na prática está diretamente associado a outros tipos de limite. Bom, todas as rochas que existem na superfície do nosso planeta podem ser classificadas dentro de três grandes tipos: rochas magmáticas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Esses três tipos que aparecem aí na tela de vocês também indicam a ordem na qual essas rochas foram aparecendo na nossa superfície. Então, em primeiro lugar, nós temos as rochas magmáticas, que são as primeiras a serem formadas, posteriormente as rochas metamórficas e, finalmente, as rochas sedimentares. O primeiro tipo de rocha, que a gente chama de rocha magmática, é formado através do processo de cristalização do magma. Cristalização seria o mesmo que o resfriamento do magma, que faz com que, através de processos químicos, esse magma dê origem a uma rocha. No caso das rochas magmáticas, existem ainda dois subtipos que a gente pode utilizar para classificá-las. A gente pode chamá-las de rochas magmáticas extrusivas ou ainda de rochas magmáticas
intrusivas. Rochas extrusivas acontecem quando o resfriamento do magma e, portanto, a sua cristalização se dá de uma forma muito rápida. Geralmente isso acontece muito próximo da superfície ou ainda em cima dela, quando a gente tem derramamento de lava através de erupções vulcânicas, por exemplo. O segundo tipo, denominado de rocha magmática intrusiva, é justamente o contrário. Ocorre quando o resfriamento do magma se dá de maneira lenta e gradual. É possível ver nessa imagem a diferença que existe entre os dois tipos de rocha. Na primeira, uma rocha magmática extrusiva, não é possível diferenciar nenhum dos cristais minerais formadores desse tipo de rocha. Parece se tratar de uma formação homogênea. Isso acontece porque, como o processo de cristalização se deu de uma maneira muito rápida, não houve tempo hábil para que os minerais formassem cristais suficientemente grandes para serem visíveis e facilmente identificados a olho nu. Já nessa segunda imagem, nesse segundo exemplo de rocha, é possível verificar nitidamente uma diferença entre os minerais formadores dessa rocha. E isso acontece porque, como o processo de formação foi mais lento, existiu tempo suficiente para que os cristais pudessem se organizar e crescer a ponto de serem vistos e notados a olho nu. Isso, então, é o que diferencia os dois tipos de rocha. Nesse caso, um basalto, que trata-se de uma rocha extrusiva, e um granito, que trata-se de uma rocha intrusiva. Seguindo adiante, o segundo tipo de rocha são as chamadas rochas metamórficas, que são rochas formadas através de um processo de transformação de rochas pré-existentes, denominados de metamorfismo, por isso o nome. Essas rochas, elas sofrem esse processo chamado de metamorfismo quando são submetidas a elevadas pressões ou então a elevadas temperaturas. Muitas vezes isso acontece quando a gente tem atrito na estrutura da crosta, que é justamente o caso que nós temos em áreas de limites de placas tectônicas. Assim como acontecia com as rochas magmáticas, também é possível subdividir as rochas metamórficas em diferentes tipos. Temos, por exemplo, o metamorfismo de contato, que acontece muitas vezes em função da exposição de uma rocha pré-existente ao calor intenso produzido pelo magma ou pela lava. É muito comum que isso aconteça em processos de intrusão magmática. Vejam que nesse caso, o magma que foi produzido abaixo da crosta entra pela estrutura, forma vários canais e esses canais vão fornecer a temperatura necessária para que a rocha que já existia ali antes possa sofrer o processo de metamorfismo. O segundo tipo é o que a gente chama de metamorfismo regional, que acontece em áreas consideravelmente grandes do nosso planeta. Esse tipo de metamorfismo está associado ao atrito criado pela interação entre placas tectônicas. Esse atrito gera calor e pressão suficiente para que a rocha possa mudar a sua característica química, mudar o seu processo de cristalização para dar origem a um novo tipo de rocha. Por fim, temos as chamadas rochas sedimentares, que são rochas formadas pelo processo erosivo. Fundamentalmente, um processo diferente dos dois tipos anteriores, que consistiam em processos de cristalização ou recristalização de rochas pré-existentes. O processo erosivo consiste em três etapas diferentes: o intemperismo, o transporte e a deposição. O intemperismo corresponde ao desgaste natural que toda rocha sofre quando é exposta à superfície. Esse desgaste quebra a estrutura da rocha em partículas cada vez menores denominadas de sedimentos. Esses sedimentos, por sua vez, são transportados para as áreas mais baixas do relevo pelos mesmos agentes responsáveis pelo desgaste da rocha. Esse transporte é finalizado por um processo de deposição, onde, com o passar de milhões de anos, camadas cada vez maiores de sedimentos vão sendo depositadas em porções mais baixas, denominadas de bacias sedimentares. Dentro das bacias sedimentares ocorre o chamado processo de litificação, que consiste na compactação
ou na cimentação de sedimentos pré-existentes para a formação das chamadas rochas sedimentares. Esses sedimentos podem ser compactados pela pressão exercida das camadas superiores sobre as camadas inferiores, como podemos ver no vídeo a seguir. Ou ainda pode ser feito pelo processo conhecido como cimentação, onde a água presente nos poros entre os sedimentos acaba evaporando e, ao evaporar, precipita material que forma uma espécie de cimento, uma espécie de cola que une sedimentos diferentes numa única estrutura, formando assim também uma rocha sedimentar. Como exemplos de rochas sedimentares, podemos citar o arenito, formado por um processo de compactação, e o calcário, formado através de um processo de cimentação. Esses três tipos de rocha formam entre si o chamado ciclo das rochas, aonde, através de processos de recristalização ou através do processo erosivo, rochas pré-existentes dão origem a outro tipo de rocha até que o processo se reinicie, como acontece de forma muito parecida no ciclo da água. Nesse exemplo aqui, podemos ver que a origem de tudo acaba sendo o magma. O magma, através de um processo de resfriamento, cristaliza e dá origem às rochas ígneas. Rochas ígneas, por sua vez, podem sofrer um processo de fusão, exemplo em áreas de subducção de placas, e voltarem a fazer parte do material constituinte da astenosfera. O magma formado a partir daí pode, daqui a milhões de anos, formar novas rochas magmáticas, novas rochas ígneas. Outro destino para uma rocha ígnea pode ser o processo de metamorfismo. Nesse caso, ela dá origem a uma rocha metamórfica. Rochas metamórficas, por sua vez, também podem sofrer processo de fusão e voltar a fazer parte do magma, ou ainda sofrer elas mesmas o processo de metamorfismo, dando origem a uma rocha diferente. Tanto as rochas metamórficas quanto as rochas ígneas também estão sujeitas ao processo erosivo, que no final de toda a sua etapa dá origem às rochas sedimentares. Rochas essas que, por sua vez, também podem ser fundidas para virar o magma ou ainda sofrer um metamorfismo para complementar todo esse processo.